É, hora do Moá. Beatriz viveu como santa por 10 anos para prevenir o desastre do império e ganhar o amor de sua família, mas um dia, seu lugar como santa é tomado por uma garota chamada Lena Kumbel. Antes dela morrer, a nova santa jurou matar sua família e todos os seus seguidores. Então, Beatriz é falsamente acusada de ser uma feiticeira, e acaba executada. E é assim que começa a segunda vida de Beatriz, mas dessa vez não vai ser nada gentil como antes, e ela decide voltar como a vilã. Oi, eu sou o Zakai, e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje é a Santa Volta como a vilã, e espero que aproveite. A história começa na cidade sagrada de Atlanta, onde as pessoas estavam eufóricas ao ver uma garota chamada Santa Beatriz. E eles acreditavam que ela era a escolhida de Deus. As garotas discutiam entre si, comentando que Santa Beatriz evitaria calamidades em sua terra. Outra garota acrescentou que ela realmente reviveria o Império de Cairix, e Sua Majestade nomearia a Santa como a princesa herdeira. Elas discutiam como o Duque de Kumbel tinha trabalhado muito para torná-la a garota perfeita para o trono. Mas segundo os rumores, ninguém jamais tinha visto ela usar seu poder sagrado, e todos se perguntavam por quê. O Império tinha um oráculo que havia sido passado de geração em geração, e desde sua fundação, o oráculo profetizou que uma santa apareceria para reviver o Império, e no futuro salvaria a todos de desastres com seu poder. Mas mesmo que a garota seja escolhida, ainda assim ela não consegue usar poderes sagrados, então para manter esse segredo, seu pai usa a influência do sumo sacerdote, e ele também a trancou no templo de Atlanta. Se fosse descoberto que ela não consegue usar o poder sagrado, todos a rejeitarão, por isso ela deve tentar ser uma santa completa. As freiras se voltaram para a santa e lhe chamaram para voltar para dentro e descansar, já que ela tinha orado até tarde ontem. Mas a garota recusou, pois isso é o que ela deve fazer. De repente, outra freira se aproximou da garota, informando que ela tinha recebido uma carta, e ela acrescentou que foi enviada pelo Duque de Kumbel. A garota ficou muito surpresa ao saber que tinha recebido uma carta do Duque, já que era a primeira vez que isso acontecia. A garota ficou muito contente que seu pai tinha lhe enviado uma carta, já que ele nunca tinha feito isso. Na carta dizia que era uma questão muito importante, e que seu pai já tinha informado o sumo sacerdote. Então, a garota deveria ir ao ducado imediatamente. As freiras perguntaram o que tinha acontecido, e a garota respondeu que seu pai finalmente tinha lhe reconhecido. As garotas ficaram completamente alegres ao saber que a santa iria ao ducado por um tempo porque sua excelência finalmente tinha lhe reconhecido, e o rosto da garota até ficou vermelho de surpresa. Foi a primeira vez que as freiras viram a santa tão tímida, então as garotas assumiram que a princesa estava esperando por isso há muito tempo. Elas comentaram que agora não era a hora, já que era necessário se apressar e arrumar as malas. Depois de um tempo, a garota chegou ao ducado de Cumble. Saindo da carruagem, ela foi imediatamente recebida por uma empregada. A garota queria saber se seu pai estava lá, e a empregada explicou que sua excelência estava esperando por ela no jardim. A garota ficou um pouco chateada, e mesmo que não esperasse muita hospitalidade, ainda era estranho que estivesse tão quieto. De repente, a garota ouviu a risada de alguém. Então, ela viu seu pai que estava colocando uma coroa de flores na cabeça de uma garota. Beatriz notou que nunca tinha visto seu pai rir assim, afinal, ele sempre foi severo, e nunca mostrou um semblante alegre para ninguém, nem mesmo para sua filha. Ela se perguntou quem seria aquela garota, então ela olhou para a moça, vendo que seus cabelos negros eram como obsidiana e seus olhos eram vermelhos. A garota também olhou para Beatriz, e ela correu em sua direção. Ela estava muito feliz em vê-la, mas de repente a garota fez como se tivesse tropeçado, então ela caiu. Seu pai correu imediatamente até ela para saber se estava bem, e seu irmão ficou com raiva de Beatriz, pensando que ela tinha lhe empurrado, quando na verdade a garota não tinha feito nada. Mas seu pai ficou muito bravo, perguntando à sua filha se tudo o que ela podia fazer ao voltar para casa depois de 10 anos era isso. A garota tentou explicar que não tinha feito nada, mas seu pai não precisava de suas desculpas, porque uma garota como ela nunca fazia nada certo. Ela se manteve firme, e queria provar que realmente não lhe derrubou, mas seu pai nem quis ouvir e assumiu que esse era o motivo pelo qual ela foi expulsa do templo. Beatriz ficou em completo choque ouvindo o que ele disse, então seu irmão interveio na conversa, explicando que Beatriz ainda não sabia disso. O jovem disse que era suspeito que a santa, aquela que ocupava a posição mais alta no templo, ainda não soubesse das novas notícias sobre si mesma. Mas a garota de cabelos escuros achou que não tinha nada de estranho nisso, já que sua irmã deveria estar tão empolgada com a viagem que perdeu as notícias importantes. Então, a garota começou a conjurar, e seu pai mencionou que esse era o poder que Beatriz não conseguia dominar, mesmo que tentasse por toda a vida. E a garota começou a entender o que estava acontecendo. A flor oráculo é uma flor misteriosa que escolhe as santas do Império. Essa flor escolheu Beatriz como santa há 10 anos, mas depois de 10 anos, uma nova flor floresceu ao lado da flor antiga, então o templo interpretou isso como o surgimento da nova e verdadeira santa, uma garota designada por Deus, com cabelos negros e olhos vermelhos. A garota olhou para Beatriz e explicou que agora ela tomaria o lugar da santa.
O nome dessa garota era Lena Campbell. Beatriz não entendia nada o que tudo isso significava, e como a flor poderia florescer de novo. A garota não suportava a ideia de não ser mais uma santa, se perguntando o que significariam seus 10 anos dedicados a Atlanta. Lena informou a Beatriz que ela já tinha se tornado um membro da família Campbell, e o pai disse à sua filha que Lena era uma criança preciosa, então Beatriz deveria lhe tratar bem. Mas de repente a garota não parecia assim para Beatriz, explicando que queria muito conhecê-la. A garota estava muito assustada, imaginando que isso realmente era um poder sagrado. Beatriz também sentiu uma energia maligna vinda de Lena, e não entendia por que todos acreditavam nas palavras dela. De repente, a garota começou a chorar, perguntando se Beatriz não queria ter uma irmãzinha. Lena admitiu que estava preocupada que uma órfã insignificante como ela se tornasse irmã de Beatriz, mas mencionou que fazer isso por causa do príncipe herdeiro era um exagero. Beatriz queria perguntar à garota por que ela estava dizendo isso, mas de repente seu pai começou a gritar com ela e pediu para parar, já que o lugar de uma princesa originalmente pertence à santa, então era natural que decidissem cancelar o casamento arranjado. 10 anos atrás no Palácio Imperial, Beatriz estava prestes a partir de novo. A garota se desculpou com Cale, perguntando se ele conseguiria se virar sem ela, e prometeu que rezaria por ele em Atlanta. O garoto concordou, mas pediu que Beatriz prometesse voltar. A garota estendeu a mão para ele e fez a promessa de voltar. Agora, a flor do oráculo floresceu de novo, e a garota não conseguia acreditar que até mesmo seu casamento com Cale tinha sido dissolvido. Beatriz decidiu que na manhã seguinte, de volta a Atlanta, ela teria que verificar tudo. De repente, algo chamou a atenção da garota. Beatriz viu uma empregada puxando um cordeiro, e perguntou o que ela estava fazendo. A empregada respondeu que foi decidido cozinhar um cordeiro jovem como uma refeição saudável para a senhora Lena. Mas Beatriz ficou surpresa ao saber que colocavam carne na comida de Lena. A garota achou que isso não poderia ser permitido, já que no passado o sacerdote tinha lhe dito que comer carne era tabu para a santa, já que poderia causar o desastre ainda mais rápido. Então a garota decidiu que era necessário informar Lena quando se encontrassem. Ela correu com todas as suas forças para encontrar sua nova irmã. Ao entrar no quarto, Lena notou que Beatriz estava suando, então ela perguntou o que tinha acontecido. A garota ainda estava confusa, e explicou a Lena que a santa não podia cortar ramos de flores com tesouras. Ela também acrescentou que as empregadas estavam se preparando para a cerimônia, e em um momento como esse, a santa tinha que ser extremamente cuidadosa. A garota também lembrou que viu carne sendo colocada na comida de Lena e tentou avisá-la, mas Lena interpretou isso como se Beatriz estivesse sendo desdenhosa, perguntando se ela estava tentando lhe ensinar. Ela tentou explicar que não era isso que ela estava dizendo, mas de repente, Lena disse que se Beatriz fosse excluída das santas, então ela era como uma pessoa morta. A garota ficou claramente irritada que Beatriz estava lhe exortando, mas Beatriz tentou explicar que problemas poderiam surgir se a santa quebrasse o tabu, então as pessoas se machucariam. Mas a garota ameaçou Beatriz para que ficasse fora disso, já que ela se lembrava de tudo sem a ajuda dela, e na verdade, ela até sabia qual calamidade aconteceria em Atlanta. Beatriz ficou surpresa que Lena soubesse sobre o desastre, então perguntou se mesmo que soubesse de tudo, ela não pensava nos fiéis. Mas Lena perdeu a paciência, então ela pega a tesoura, encarando ela. A garota estava zangada, e menciona que aparentemente Beatriz ainda acha que ela é importante. A garota ergueu a tesoura para cima e disse que Beatriz não era nada, então ela não deveria ficar no seu caminho. A garota ameaçou lhe atacar, mas de repente, o irmão de Beatriz e a empregada entraram no quarto, e eles viram a mão de Lena sangrando. Lena culpou sua irmã Beatriz por tudo, e logo depois ela fingiu um desmaio. Seu pai mandou a criada chamar um médico, e nesse momento Beatriz estava sentada no chão tremendo de medo. O pai ficou muito bravo com sua filha e lhe chamando de idiota. A garota tentou explicar que não foi ela quem fez aquilo, mas o pai interpretou como se Beatriz estivesse zangada porque seu lugar como santa e até seu noivo tinham sido tirados dela. Ele pensou que sua filha tinha perdido a cabeça, então admite que não pensava que ela era tão louca, se arrependendo de ter acreditado nela e gastado dinheiro com o templo. O homem disse que apenas chamá-la de membro da família era uma desgraça para ele. Desde a infância, a garota só tinha memórias de como ela se esforçava para obter o amor de seu respeitado pai. Os cavaleiros estavam gritando um com o outro, com um deles brigando porque deixaram o duque subir a montanha com apenas um guarda. Mas de repente, o duque apareceu com o cavaleiro em seus ombros. Todos admiravam o duque, e não acreditavam que ele voltaria para resgatar um cavaleiro de status baixo como ele. A garota estava muito feliz em ver seu pai, então ela correu para abraçá-lo. Mas em resposta, o homem apenas perguntou quem tinha trazido a princesa Beatriz, lembrando que ela ainda deveria ter suas lições. Seu pai acreditava que uma duquesa da família Campbell não poderia ser inferior, então ela deveria crescer para ser uma pessoa que ajudaria a família no futuro. Mas um dos homens tentou explicar ao duque que a pequena senhora disse que queria muito ver seu pai hoje. O duque apenas pediu para ele dizer a ela que lamentava perder até mesmo um segundo com uma criança inútil.
E a garota ficou muito magoada com as palavras de seu pai. De repente, Beatriz é tirada de seus pensamentos pelo cocheiro, que avisou a senhora que eles já tinham chegado aos arredores da cidade. A garota lembrou que mesmo antes de ser escolhida para ser uma santa, ela já era uma criança indesejada para seu pai, então ela tentou chamar sua atenção até a morte, mas mal conseguia viver de acordo com os padrões dele, e no final, ela também não conseguiu usar o poder da santa. Ela foi chamada de repente, então Beatriz se virou para ver quem era. Um homem estava em pé na frente da garota, e ele disse que estava muito preocupado com Santa Beatriz, e estava feliz que ela tivesse chegado a Atlanta ilesa. Esse era o comandante dos Cavaleiros Sagrados do Santuário de Atlanta, Baal Cobal. Em resposta, Beatriz agradeceu ao homem por ter vindo, e também perguntou como estavam as coisas no templo. O homem disse a ela que tudo estava bem no templo. A garota comentou que já sabia que a flor do oráculo tinha florescido novamente. Ela disse que também tinha sido proibida de entrar no templo, mas mesmo assim queria ouvir as notícias. O homem admitiu que esperava que a garota fosse a verdadeira santa de Atlanta, já que sabia que ela não era uma santa falsa. A garota tinha certeza de que ele já devia ter ouvido falar que ela não conseguia usar seus poderes, mas o homem disse que também tinha uma suspeita de que a nova santa estava metida com magia negra. Beatriz ficou chocada, mas ele lembrou que mesmo quando Beatriz era uma santa, tinha pessoas que afirmavam ter poderes sagrados. A garota lembrou que era verdade, mas no fim todas eram magos negros. Então a garota presumiu que Lena era uma feiticeira como eles. Ele lhe dá um papel, e nele, Beatriz leu que antes de tudo começar, era necessário colocar um corvo morto no altar, e depois desenhar 6 pentagramas com o sangue de um cordeiro, além de matar uma criança para sacrificá-la a Deus. A garota percebeu que isso parecia ser material para a bruxaria, uma forma de criar o círculo mágico. Ela não entendia por que o homem estava mostrando isso para ela, mas de repente ela ficou completamente chocada quando o homem disse que Santa Lena tinha dado essas instruções a alguns crentes em segredo. Então, o homem explicou que isso sem dúvidas era magia negra, e ele sinceramente queria que a verdadeira Santa Beatriz parasse isso. Mas a garota não entendia de forma alguma como fazer isso. Então, o homem aconselhou a convencer as pessoas a não seguirem as instruções da bruxa escrevendo uma nova carta. A garota duvidava se acreditariam nela, mas o homem garantiu à garota que tudo ficaria bem, porque ela tinha trabalhado muito por Atlanta. Então esses 10 anos que Beatriz tinha sacrificado pelos fiéis não tinham sido em vão. A garota estava realmente muito grata, e se sentia tão amargurada que as lágrimas escorriam de seus olhos. Ela ficou satisfeita apenas por terem pessoas que reconheciam aqueles 10 anos. O homem perguntou à garota se a cerimônia realmente aconteceria em alguns dias, ao que a garota respondeu que sim. Então o homem pegou a mão da garota e pediu que ela ficasse em Atlanta até lá. Se ela os protegesse, ele se sentiria melhor, e prometeu que eles protegeriam os fiéis de Atlanta juntos. A garota respondeu que tudo bem, então prometeu tentar. A Atlanta já estava preparada para o dia da cerimônia. Todos estavam felizes que finalmente viriam a escolhida, e mesmo que não pudessem ver seu rosto, eles acharam a verdadeira santa muito linda. Depois disso, a garota anunciou que Santa Lena poderia subir ao altar, quando de repente alguém gritou para pegar essa impostora, dizendo que aquela era uma conspiração, acusada de tentar matar a santa e usar magia negra para matar pessoas. A garota foi cercada por soldados, mas ela não entendia nada do que tudo isso significava. De repente, um dos cavaleiros agarrou o véu da garota e o puxou de sua cabeça, mas sob o disfarce não estava Lena, mas Beatriz. A garota ficou completamente surpresa ao ver Lena com Balt, que tinha prometido ajudá-la recentemente. Balt tinha dito a Beatriz que Lena usaria magia negra na cerimônia de amanhã, e a garota tinha pedido que ele se apressasse e informasse todos os guardas. Mas o homem explicou que a magia negra já estava envolvida, e mesmo se ela denunciasse, seria tarde demais. Além disso, se ela pisar no altar, tudo será ativado. O homem prometeu usar aquele tempo para procurar provas, mas a nova santa tem uma cerimônia amanhã, e sem dúvidas todos acreditarão nela. A garota não sabia o que fazer, então Bald disse que era necessário impedir Lena de usar magia negra, e prometeu dar um remédio antes e colocá-la para dormir, e enquanto isso Beatriz deveria lidar com a cerimônia de coroação. A garota olhou para toda a situação e não entendeu o que tinha acontecido com Bald, começando a perceber que ele tinha armado uma cilada. Então, o homem acusou Beatriz de ser uma feiticeira de magia negra que queria sacrificar os presentes na cerimônia. Ele também acrescentou que ela sequestrou Lena e estava tentando realizar a cerimônia em seu lugar. A garota tentou explicar que foi ele quem pediu sua ajuda, mas o homem disse que isso não era tudo, e então estendeu um papel. Ela percebeu que era a mesma carta que ela tinha escrito pessoalmente para falar da magia negra de Lena, mas alguém tinha adicionado algumas linhas a mais para provar que era dela. Balt disse que esse documento era prova de que Beatriz tinha usado magia negra, e também a acusou de tentar satisfazer um interesse pessoal, além de sacrificar Atlanta e até tentar matar Santa Lena. Então todos imediatamente começaram a discutir sobre o enorme ferimento no braço de Lena, e como ele foi feito por Beatriz.
A garota tentou explicar que não era uma feiticeira e que eles não deveriam cair nessa, mas naturalmente ninguém ouviu ou acreditou nela, já que todas as provas estavam na frente deles. Beatriz notou como todos viam ela como uma feiticeira que ordenou o assassinato da verdadeira santa, e também enviou uma carta secreta aos crentes que lhe seguiam, prestes a fundar Atlanta. Enquanto isso, Lena apenas sorria maliciosamente, feliz que Beatriz estava sendo derrubada. Depois, a garota foi condenada à morte e levada para a montanha, enquanto todos gritavam atrás dela que ela era uma assassina e queriam que fosse executada. Alguns até começaram a jogar pedras na garota, e as pessoas estavam muito ofendidas por terem sido enganadas por ela. Depois, um cavaleiro se aproximou e golpeou a garota. Beatriz refletiu sobre ter sacrificado 10 anos de sua vida por essas pessoas, e agora eles diziam que ela iria matá-los, mesmo querendo salvá-los. A garota rezou mentalmente para que pelo menos alguém acreditasse em suas palavras antes de morrer. A garota deu uma última olhada em Lena para ver os olhos da pessoa que tinha tirado tudo dela. Ela tinha tirado seu noivo, sua família e 10 anos de sua vida. A garota não entendia como ela poderia fazer isso, e sentia como se este mundo tivesse sido preparado apenas para ela. De repente, Lena pediu para esperar, pois queria dar a chance de sua irmã se arrepender. Mas o cavaleiro pediu que a santa tivesse cuidado, já que aquela garota era uma feiticeira negra. Beatriz queria que Lena ficasse longe, e que nem se atrevesse a se aproximar. Se aproximando de sua irmã, Lena fez uma expressão de pena, mas apenas um segundo depois, sua expressão mudou completamente, ficando intimidante. Lena disse a sua irmã que ela não deveria ter se envolvido com magia negra, mas Beatriz sabia que nunca tinha mexido com algo assim, e era Lena quem estava fazendo isso. Lena disse que sua irmã ainda suspeitava dela e a acusava de usar magia negra, mas ela sorriu e não negou nada. Além disso, ela sabia que Beatriz não podia fazer nada e morreria de qualquer maneira. Lena estava completamente louca, e ela avisou que a família da garota também morreria em breve. Beatriz ficou surpresa, mas Lena explicou que o uso de magia negra não ia parar depois de só uma sentença. Uma expressão de horror congelou o rosto de Beatriz ao ouvir isso, então Lena se aproximou da garota e prometeu matar toda a sua família e todos os seus seguidores, já que essa era a única maneira dela se tornar a protagonista. Depois, Lena informou aos cavaleiros que parecia que sua irmã não estava pronta para se arrepender, e ordenou que a executassem. Mas Beatriz sabia que não poderia morrer assim, e se morresse, o mesmo destino aguardaria sua família. A garota notou que se tivesse feito uma escolha diferente, ela poderia ter salvo a todos. Então ela percebeu que para agradar a todos e não decepcioná-los, tudo deveria ter sido diferente, lamentando o passado quando era muito bondosa. A garota decidiu que se vivesse de novo, ela não seria uma pessoa boa. Depois disso, o corpo dela afundou lentamente na água. Beatriz decidiu que não desistiria mesmo se as pessoas apontassem os dedos para ela, e pelo bem de alcançar seu objetivo, a garota estava disposta a fazer qualquer coisa, mesmo que tivesse que se tornar uma vilã. Seus olhos já estavam se fechando, quando de repente ela acordou e olhou ao redor, percebendo que estava em seu quarto. A garota se lembrou imediatamente das palavras de Lena, de que toda a sua família morreria, e correu para ver seus parentes o mais rápido possível. De repente, uma empregada se aproximou da garota para perguntar o que tinha de errado. Beatriz olhou para suas mãos, e ela não entendeu por que elas estavam tão pequenas. Ela olhou para o reflexo na janela e percebeu que era uma criança, então ela assumiu que era um sonho. Ela se virou para a empregada, que perguntou se deveria chamar um médico, mas em resposta, Beatriz apenas perguntou em que ano estavam e quantos anos ela tinha. A empregada explicou que a senhorita tinha agora 10 anos, e Beatriz ficou completamente chocada por ser tão jovem, e não entendia de forma alguma o que estava acontecendo. Ela imediatamente começou a questionar a empregada sobre o que estava acontecendo em Atlanta, mas a empregada não entendia por que uma criança queria saber o que estava errado com o lugar onde o sumo sacerdote estava. Beatriz arrancou a carta da mão da empregada, e ela lembrou que a carta vinha da academia onde seu irmão estudava, assumindo que era uma carta sobre o fim do semestre de primavera. Ela lembrou que era inverno quando o oráculo se tornou conhecido, e como estava na primavera, isso significava que o oráculo ainda não tinha sido revelado, então ela percebeu que nada tinha mudado ainda. No inverno, quando ela tinha 10 anos, o oráculo floresceu e a escolheu para ser uma santa, mas ela não conseguia usar o poder sagrado. Beatriz continuava pensando que se tivesse poderes, ela poderia conquistar o amor de seu pai. Todos diziam a ela que se tornaria perfeita se conseguisse o poder sagrado, e que ela deveria ser leal ao templo e aos seus seguidores. Beatriz costumava pensar que o sacrifício, a honestidade, sinceridade e bondade eram as qualidades mais importantes na vida. Ela sempre pensava que se seguisse todas essas qualidades, ela se tornaria uma santa perfeita e ganharia poderes, então assim ela ganharia o amor de seu pai. Mas agora a garota não entendia para que serviu todo esse esforço vazio, já que no fim tudo foi em vão. Beatriz percebeu que tinha voltado 10 anos no tempo, para um corpo que ainda não tinha recebido a revelação do oráculo. Beatriz não tinha ideia de como isso poderia ter acontecido, mas estava que tinha uma coisa que ela precisava fazer primeiro e antes de tudo, que era encontrar Lena,
e assim ela seria capaz de prevenir o que aconteceria no futuro. Mas Beatriz não sabia o que faria no corpo de uma criança. Era um vestido bonito, mas ela se sentia infantil e desconfortável. A empregada foi até a senhorita e disse que não tinha ninguém mais adequada para ocupar o lugar da princesa, garantindo que Sua Alteza Kali se apaixonaria imediatamente ao ver Elaia. Beatriz percebeu frustrada que entre esses vestidos, nenhum deles era do seu gosto. Ela lembrou como era amiga de infância do príncipe. Ela ficou amiga de Kali sem saber que ele se tornaria uma pessoa extraordinária, então seu pai percebeu que essa era uma oportunidade, e decidiu prepará-la para ser a noiva do príncipe herdeiro. Como resultado, para atender às expectativas de seu pai, a garota estava fazendo o seu melhor. De repente, uma mulher entrou no quarto, notando que a senhorita ainda não tinha terminado seus preparativos. A mulher estava preocupada que a senhorita estivesse fixada em sua roupa hoje. A mulher ficou irritada, e disse à senhorita para se apressar e se preparar para o treinamento, já que ela poderia irritar o duque, e essa era a babá da garota. Ela lembra da mulher contando tudo a seu pai, que logo chamou sua filha com raiva. Beatriz chorou, perguntando por que ela tinha estragado seu livro favorito, e até disse isso ao mordomo. Mas seu pai tinha certeza de que aquele livro estava distraindo ela demais, e por causa dele que suas notas não melhoravam. Ele ameaçou que agindo assim, ela não conseguiria se tornar a princesa herdeira. Beatriz perguntou se a babá não estava errada, mas o pai respondeu para ela parar de discutir, lembrando que ela teve notas ruins nesse exame. O pai virou para sua filha e disse que até ela provar seu valor, não deveria nem pensar em ler outros livros. Beatriz ficou muito triste. Ela também lembra de sua comida, enquanto as empregadas falavam que não podiam fazer nada sobre isso, já que eram ordens da babá, e se não obedecessem elas poderiam ser expulsas, já que até o duque era frio. Agora, Beatriz decidiu que não voltaria a ser como antes, então deu uma cotovelada na babá. A mulher não entendeu a atitude da garota, e lembrou à senhorita que ela deveria ser a educada princesa herdeira. A mulher já tinha levantado a mão para a garota, dizendo que não entendia como a futura princesa podia ser tão preguiçosa, mas de repente Beatriz perguntou à babá para quem ela estava levantando a mão, fazendo a mulher congelar. Beatriz perguntou se a babá estava pensando em bater nela. A mulher ficou desconfortável imediatamente, e tentou se explicar de alguma forma. A mulher percebeu que a senhorita estava se rebelando contra ela, já que antes ela tinha medo até quando a babá fingia levantar a mão. Ela perguntou se a garota tinha comido algo estragado, e lembrou que era a babá da família Kumbel, a responsável pela educação da senhorita. A babá perguntou se a menina queria dizer que ela nem tinha o direito de dizer aquilo, o que Beatriz respondeu que não precisava desse tipo de educação, especialmente de alguém como ela. A mulher questionou se ela não estava envergonhada de suas notas ontem, e também lembrou que a senhorita ainda estava atrasada em muitas coisas. Então, a garota quis saber o que a mulher faria se ela provasse que não precisava de babá. Então, ela sugeriu que a mulher se ajoelhasse. A mulher ficou surpresa e não conseguia acreditar naquilo, mas a babá decidiu jogar pelas regras da senhorita, e disse que se Beatriz provasse que não precisava dela, ela prometia que não se envolveria mais em sua educação. Mas caso contrário, ela teria que estar preparada para ser punida. Beatriz pensava em se livrar das pessoas que estavam em seu caminho primeiro, então respondeu que ela podia escolher entre punição corporal ou confinamento, já que era indiferente para ela. Mas então Beatriz perguntou o que aconteceria se ela provasse, imaginando que o ducado estaria em prejuízo com uma pessoa vagando sem fazer nada. Então, Beatriz prometeu à babá que provaria de qualquer maneira necessária que ela não era necessária, avisando que a mulher deveria encontrar outro emprego. O duque perguntou ao homem se sua filha realmente tinha dito que demitiria a babá, e o homem coberto de cicatrizes explicou a situação, já que Beatriz tinha dito que a educação dela não tinha utilidade. O homem não entendia o que sua filha estava dizendo, já que a princesa precisa de uma boa educação. O homem explicou que aparentemente Beatriz achava desnecessário, então o pai perguntou se sua filha tinha algum argumento para isso. O homem explicou que a princesa tinha prometido que chamaria um tutor e provaria isso. Mas o duque não entendia de forma alguma o que sua filha estava pensando, mas imaginou que ela finalmente tinha o desejo de se tornar a princesa herdeira. Então ele se ofereceu para ir e verificar isso ele mesmo. De repente o duque observou o professor elogiar sua filha por ela ter conseguido se destacar tanto em um período tão curto de tempo, dizendo que ela poderia ser considerada um prodígio. O professor ficou maravilhado que a garota tinha apenas 10 anos, mas já era extremamente inteligente. O duque ouviu isso e ficou completamente chocado. O professor tinha certeza de que com essas habilidades, a senhorita se tornaria uma excelente estudiosa. Ele decidiu que deveria contar a sua excelência sobre isso, mas a garota explicou que não tinha necessidade, e avisou ao professor que ele poderia sair. Então, depois Beatriz perguntou à babá se ela se lembrava do que tinham conversado, apontando como não precisava de seu ensino. Depois disso, ela pediu à babá para ser gentil e sair. Mas a mulher tentou contra-argumentar, já que sua excelência tinha confiado a ela a educação dela, então ela não podia mandá-la embora tão facilmente. A mulher ameaçou que agora relataria o caso à sua excelência, mas a garota não se alarmou com isso.
Ela admitiu que não entendia como poderia ter medo de uma pessoa tão patética. De repente, a garota se levantou e informou a babá que ela estava enganada, e a mulher sabia que Beatriz já tinha tolerado muito. A garota explicou que não se importava com quem tinha designado ela para lhe educar, pois ela não era alguém que poderia ser tratada de qualquer maneira pela mulher. A babá imediatamente se sentiu envergonhada, e não entendia de forma alguma como essa pessoa se tornaria uma princesa herdeira, já que até recentemente ela era uma criança que era sempre repreendida pelo pai e só chorava. A mulher não entendia como uma pessoa como ela poderia estar falando dessa maneira. O homem ao lado do Duque notou que a babá estava passando dos limites e já queria entrar na sala, mas o Duque pediu para ele esperar. Então, Beatriz perguntou à babá se ela não estava feliz por ela estar prestes a se tornar a princesa herdeira, e comentou como a mulher estava sendo indigna até o fim. Beatriz perguntou por que a babá estava mentindo para seu pai e atormentando ela, surpreendendo o Duque. De repente, a mulher disse que ela até que estava falando bem, mas depois ela pegou o bule quente na mão, e sugeriu que se deixasse uma queimadura no rosto da garota, ela não poderia se tornar a princesa herdeira. A mulher já tinha aceitado que se fosse expulsa ela não teria para onde ir, já que a vida estava arruinada, então garantiu que não tinha muito a perder. Ela também pediu à garota para não se preocupar, já que Sua Excelência não acreditaria em suas palavras. Beatriz olhou para sua babá e percebeu que a mulher estava completamente fora de si, se perguntando se ela estava disposta a ir para a prisão. A mulher repetiu que a garota estava sendo arrogante, e ela estava prestes a derramar água fervente nela. De repente, o Duque entrou na sala e mandou a babá parar. A mulher não esperava que Sua Excelência viesse, então tentou explicar que a senhorita se recusava a aceitar sua educação, mas o Duque perguntou imediatamente a Gaston o que ele sempre faz com aqueles que o desrespeitam. Ele pediu para que a água fervente fosse trazida para ele e que a mulher fosse levada. A babá imediatamente começou a implorar ao Duque para poupá-la, mas ele se voltou para sua filha e pediu que ela saísse, já que precisavam conversar. Beatriz lembrou que a prova que tinha feito quando tinha 10 anos foi avaliada como excelente, e não foi realmente difícil, principalmente em comparação com o treinamento que ela passou em Atlanta como a santa. Ela notou que foi ainda mais fácil agora, e passou no exame com distinção. Ela pensou em como encarar um chá com seu pai parecia muito mais difícil. O Duque se voltou para o homem mais velho e lhe disse para deixar a carruagem e esperar, prometendo que sairia em breve. Beatriz se perguntou se seu pai sabia que quando ela era a santa do templo, ela sonhava em voltar para casa todos os dias, já que apenas queria ser amada e esse era o objetivo de sua vida. O homem decidiu começar a falar sobre a expulsão da babá, e de repente, ele inesperadamente elogiou sua filha. O homem estava orgulhoso de que Beatriz não fosse uma criança que abaixava a cabeça, mas alguém que se tornaria a princesa herdeira desse país no futuro. Beatriz ficou muito surpresa com essas palavras, já que era a primeira vez que ouvia elogios de seu pai. Mas a garota percebeu que nunca quis ser a princesa herdeira. O pai também acrescentou que não pensava que sua filha faria uma lição tão boa, e percebeu que tinha lhe negligenciado por muito tempo. O homem acreditava que isso era o preço do esforço, acrescentando que se ela quisesse algo, ele a ouviria. Beatriz pensou sobre o que desejava e decidiu contar ao pai pela última vez. Beatriz ousou pensar em como não queria ser a princesa herdeira, e também queria viver sua própria vida. Então, após alguns segundos, Beatriz confessou ao Duque que não queria ser a princesa, e disse que queria encontrar seu próprio futuro. O homem ficou muito surpreso com as palavras de sua filha, mas a garota ficou feliz por finalmente conseguir dizer isso. Beatriz percebeu que mesmo assim, ela não sabia se ele a ouviria ou não. Beatriz esperava que se tudo estivesse bem, ela até poderia ser amiga de seu pai, mas depois de alguns segundos, pratos voaram no chão. O homem ficou muito bravo que sua filha não quisesse ser a princesa herdeira, pensando que um leve elogio tinha deixado ela completamente fora de si. O Duque explicou à sua filha que o valor dela era determinado apenas pelo fato de que ela se tornaria a princesa herdeira e elevasse o status da família. O homem perguntou se isso era algo que ela ainda poderia fazer, e Beatriz se convenceu mais uma vez de que seu pai pensava nela apenas como uma ferramenta. De repente, a garota admitiu que estava errada, surpreendendo seu pai. Beatriz percebeu que não tinha nada que ela pudesse fazer, já que ainda era muito jovem e não tinha forças. Ela sabia que até se tornar adulta ela precisava do título de Duquesa de Cumbel. Então, ela confessou ao pai que estava fora de si por um tempo. Ela prometeu a seu pai que ao se tornar a princesa herdeira, ela elevaria a família, repetindo que essa era a única coisa que ela poderia fazer. Então Beatriz pediu a chave do cofre secreto, já que para se tornar a princesa herdeira, seria uma boa ideia tentar usar uma grande quantidade de dinheiro. O pai pensou sobre as palavras da filha, então depois pediu a Gaston para cuidar disso. O pai disse à filha que precisaria sair de casa por alguns dias, então pediu que ela se comportasse. Beatriz só precisava concordar com seu pai por enquanto. Ela prometeu que faria o que seu pai quisesse, e mesmo que ele lhe dissesse para se tornar uma princesa, ela se tornaria isso, e se ele lhe dissesse para se tornar uma santa, ela se tornaria isso também. Gaston perguntou à senhorita se ela iria começar a trabalhar imediatamente, ao que a garota respondeu que sim.
Beatriz queria aproveitar todos os privilégios de uma princesa e partir, então decidiu que daria início ao plano imediatamente. Beatriz se perguntou quanto capital poderia usar aproximadamente. Gasto explicou que como a senhorita ainda era jovem, se quisesse alguma coisa, deveria dizer a ele e ele compraria tudo. Beatriz assumiu que ele estava pensando que ela iria limpar o cofre para se cobrir de luxo, mas na verdade ela só queria dinheiro em espécie, um dinheiro tão limpo que ninguém precisasse investigar a origem. Beatriz pensou sobre seu pai lhe tinha dado as chaves do cofre e pediu a Gaston para cuidar disso. Ela assumiu que isso significava que a quantia que ela poderia gastar dependia dele. Beatriz começou a observar Gaston e notou que ele tinha calos nas mãos, além de uma constituição robusta e um olhar astuto, que lhe dizia que embora este homem estivesse agora acompanhando ela agora, ele tinha sido cavaleiro no passado. Beatriz reconhecia aquele olhar graças às pessoas que vinham ao templo e que uma vez ocuparam o cargo de soldado, sobreviventes da terrível guerra, ou cavaleiros que sobreviveram à batalha mas não se estabeleceram por conta própria. Eles estavam constantemente procurando um lugar para se apoiar, e o que todos tinham em comum era o templo. De repente, a garota disse a Gaston que pelos cavaleiros que tinham retornado da guerra aos braços do Senhor, ela queria fazer uma doação para o templo. O homem ficou muito surpreso ao ouvir isso. Beatriz acrescentou que também era porque Sua Excelência não tinha participado da guerra. Ela tinha ouvido que a guerra era horrível e causava arrepios, então pelo menos ela queria fazer isso para honrar suas almas. Beatriz percebeu que isso serviria como um descanso para todos os colaboradores. Beatriz disse que como o Duque não doa ao templo ele mesmo, ela queria fazer isso em seu lugar. Gaston percebeu que a senhorita realmente estava preocupada com isso, e lembrou que o Duque era um homem que não confiava no templo. O homem ficou surpreso que mesmo sendo tão jovem, a senhorita Beatriz já era bastante sensata. O homem comparou a garota a uma figura angelical, e também pensou que se uma santa realmente existisse, ela diria exatamente a mesma coisa. Então, o homem respondeu à garota que entendia e faria isso. Beatriz ficou um pouco surpresa ao ouvir isso, e depois ele entregou a chave à garota, dizendo esperar que ela cumprisse o que tinha planejado. Ela respondeu positivamente e agradeceu, mas na verdade a garota não tinha a intenção de fazer nenhuma doação em homenagem aos mortos, já que ela planejava dar esse dinheiro não ao templo, mas à guilda criminosa. Beatriz percebeu que mesmo se doasse o dinheiro ao templo, era improvável que os fundos fossem usados adequadamente. Ela foi forçada a viver uma vida correta como santa durante toda a vida, mas o sumo sacerdote que lhe forçou a ser honesta era o homem mais corrupto de todo o templo na época. Mesmo sabendo disso, ela continuou acreditando nele como uma completa tola. Então, a garota decidiu que seria melhor se ela usasse os fundos para seus próprios propósitos. Ela abriu a porta para ver quanto poderia usar, e uma enorme montanha de ouro estava bem na sua frente. Ela estava prestes a sair, mas foi parada pela empregada, que não entendia como a senhorita poderia ir sozinha, já que era muito perigoso. Beatriz disse à empregada para deixá-la ir, e explicou que tinha negócios a tratar. Ela estava prestes a comprar informações sobre Helena pela guilda, mas foi agarrada por uma empregada chamada Kitty. Ela percebeu que fugir sozinha aos 10 anos era impossível, achando que seria muito mais conveniente se ela tivesse 15 anos. Ela sugeriu que talvez ainda pudesse sair se houvesse alguém por perto para protegê-la, mas a empregada notou que a senhorita tinha saído de repente, e se perguntou se tinha algo de errado. A garota garantiu à empregada que não tinha nada disso, mas a empregada tinha ouvido os rumores. Beatriz se virou e explicou à empregada que se ela fosse reclamar, ela não falaria sobre o assunto, mas a mulher insiste, e explica que sabe que a senhorita estava triste pela carta do jovem mestre. Beatriz não esperava que a empregada tivesse notado, mas ela tinha visto ela lendo a carta e olhando pela janela várias vezes, então tinha certeza de que tinha algo acontecendo. Beatriz se lembrou do que a empregada estava falando, e era sobre seu irmão. A empregada pediu à senhorita para não ficar muito chateada, e explicou que o jovem Sr. David tinha muitas coisas a fazer na academia, então ele estava ocupado. Ela também garantiu que ele sentia falta de casa também. Beatriz percebeu que a empregada pensava que ela estava se sentindo sozinha por causa de David. David Campbell é seu irmão, mas como ele está na academia desde criança, eles mal se cruzaram. Beatriz se lembrou do comportamento dele aos 20 anos, e lhe parecia que ele gostava mais de Lena também. Ela decidiu perguntar por que seu irmão não estava voltando ainda, e a empregada respondeu que tinha ouvido que era graças ao desempenho acadêmico dele. Depois dessas palavras, Beatriz acredita que não conseguiria se dar bem com seu irmão dessa vez. De repente, a garota viu pela janela que alguém tinha chegado, e ela ficou muito surpresa, já que não disseram nada sobre a chegada de convidados, então achou isso estranho. A criada decidiu descobrir e se dirigiu para a saída, enquanto Beatriz se perguntava se seu irmão se lembrava do aniversário de 8 anos dela, em que ele lhe deu um colar. De repente, a garota ouviu algum tipo de ruído, então se virou na direção do som e viu uma empregada na sua frente, perguntando quem tinha chegado. A mulher explicou à senhorita que convidados da academia tinham chegado, e seria bom para ela sair para vê-los.
Ela ficou um pouco surpresa ao ouvir isso, já que não entendia por que deveria fazer isso, mas sem mais conversa, a empregada a empurrou porta fora. Beatriz não parava de pedir à empregada que explicasse a situação, mas de repente algumas pessoas desconhecidas apareceram perguntando para onde ela estava correndo. Eles também perguntaram se ela era realmente Beatriz Campbell, que desprezava e ignorava David, uma arrogante e presunçosa. Vários jovens estavam diante da garota, mas ela não entendia quem eles eram ou o que queriam. Os garotos perguntaram se ela era realmente tão arrogante que nem responderia às cartas de seu irmão, e não entendiam como ela poderia ignorar David. De repente, uma garota entrou na conversa, e disse que por mais que Beatriz esperasse pelo Duque, ela não entendia como poderia ignorar seu próprio irmão daquela maneira. O nome dessa garota era Angela, e depois um rapaz de óculos concordou com ela, dizendo que de qualquer jeito que olhasse, Beatriz era uma criança inútil. O nome desse rapaz era Anthony Elliot. Em seguida, outro jovem continuou junto de seus amigos dizendo que Beatriz estava negligenciando David e bajulando o Duque, e o nome dele era Victor. Beatriz ficou ali parada, sem entender absolutamente nada que esses rapazes estavam falando. Ela imaginou que eles achavam que ela estava aproveitando o poder de seu pai e tratando seu irmão com desdém. Ela tentou explicar que nunca tinha ignorado seu irmão, mas ninguém acreditou nela. Então ela se perguntou qual seria a resposta certa, mas Angela também explicou que os presentes que David enviava todos os anos em seu aniversário acabavam voltando para a academia. Beatriz refletiu sobre isso, mas ela nunca tinha recebido nada dele, exceto um colar, então essas palavras foram um verdadeiro choque para ela. Beatriz lembrou que todas as cartas que chegavam a ela eram controladas pela babá. Eventualmente a babá foi expulsa, e a pessoa que deveria enviar as cartas também desapareceu, então ela entendeu por que eles tinham vindo até ali. Ela percebeu que eles costumavam achar que ela estava ignorando seu irmão, então ficou indignada, já que como a babá foi expulsa, ela deveria ter entregue todas as cartas a ela. Angela disse que todos os anos tinha um evento com um convite para que os membros da família dos alunos apontassem todos os seus sucessos para eles. Angela explicou que por pior que fosse o relacionamento, mesmo assim os parentes sempre compareciam. O estudante disse à garota que durante 3 anos David lhe enviou um convite, mas cada vez ela recusou, e no fim ele sempre ficava sozinho. Angela revelou que fizeram de tudo para fazê-lo feliz, mas apesar disso ele sempre ficava do lado de sua irmã. Os garotos disseram que não suportariam isso também, e estavam dispostos a ouvir um pedido de desculpas em favor de David. Beatriz ficou surpresa ao ver o quanto esses jovens realmente se importavam com ele, e estavam preocupados com o irmão que nem sequer reclamava de Beatriz. Ela sabia que as ações deles iam contra a etiqueta, mas eles não pareciam fazer isso com más intenções. Ela percebeu que tinha culpa nisso, então decidiu se desculpar e deixar a situação de lado. Então, ela se voltou para os rapazes e perguntou como deveria se desculpar. O garoto de óculos disse que esperava que a garota se desculpasse da maneira habitual na aristocracia. Então ele disse que a garota deveria se ajoelhar e beijar seus pés. Beatriz ficou muito surpresa ao ouvir isso, e sabia que eles não faziam isso por maldade em nome de seu irmão, mas dizer essa insolência à filha do Duque ainda era inaceitável. Então ela perguntou aos garotos se eles realmente não conheciam seus limites. E ela já tinha perdido a paciência. Se lembrando do passado, a garota percebeu uma coisa importante, e quanto mais gentil você trata as pessoas, mais desumanas elas se tornam. Beatriz percebeu que não poderia tratar todos com gentileza e começou a pensar em como poderia ensinar uma lição a eles. De repente, seu irmão apareceu do nada e informou ao garoto de óculos que sua irmã não se desculparia com ninguém. Os garotos ficaram muito assustados quando viram David, enquanto o rapaz perguntou quem tinha permitido a eles ir à sua casa, já que ele não se lembrava de ter dado um convite a eles. A garota respondeu dizendo que eles vieram buscar um pedido de desculpas no lugar dele porque estavam preocupados. Mas o rapaz disse que nunca desejou isso, e perguntou por que eles fizeram isso por conta própria. A garota realmente não entendia como um garoto decente como ele poderia ser negligenciado e ainda proteger essa criança sem talento. Em resposta, David pediu à garota para não jogar suas palavras tão levianamente, afinal, ele tinha ouvido que Beatriz, em seus anos mais jovens, era muito inteligente e sincera. Além disso, seu pai achava que Beatriz se tornaria uma Campbell ainda mais distinta que ele. Beatriz ficou surpresa que seu irmão pensava assim o tempo todo, mas ela achou que ele estava bastante enganado, já que nunca houve algo como seu pai reconhecendo ela nem uma vez. A garota percebeu que até o momento de sua execução, seu irmão tinha sido solitário. O garoto explicou à garota que se a princesa tivesse se ajoelhado para ele e beijado seus pés, a honra de sua família teria caído no chão. Ele ficou muito bravo e ameaçou arrancar todos os cabelos deles até não sobrar nenhum. De repente, sua irmã se aproximou dele. A garota tentou explicar que tudo isso era para o bem dele, e pediu que ele não agisse tão severamente com eles porque eram bons amigos, e também garantiu que ela estava bem. Então o rapaz empurrou um deles, e disse que até ele permitir, eles não deveriam aparecer na sua frente.
Depois ele se desculpou com sua irmã pelo problema que seus amigos tinham causado, e mais tarde a garota se voltou para o trabalhador da propriedade, perguntando se ele sabia as razões para o desaparecimento dos presentes e cartas de seu irmão. O homem ficou muito assustado e tentou explicar que estava apenas fazendo o que lhe foi ordenado. Ele disse que a babá tinha dito para enviar todos os presentes de volta, e Beatriz percebeu que estava certa e isso era obra da babá. Em seguida, ela lhe disse para devolver cada um deles. Mas o homem tentou explicar que já tinha enviado tudo de volta, então não tinha como recuperar, mas na verdade ele estava apenas justificando algo. Depois disso, ele se curvou e correu com todas as suas forças, mas a garota não estava disposta a deixá-lo ir tão facilmente e mandou ele parar. Beatriz estava muito zangada que ele tinha descartado suas coisas. Ela não sabia como, mas ele teria que encontrar tudo, explicando que não importava para ela por quais meios, seja roubo ou usando seus próprios meios. O homem respondeu que entendia, então ele saiu apressado. A garota entendeu que embora tivesse dito para devolver os presentes, ela sabia que era tarde demais. Na verdade, a garota não queria apenas esclarecer o mal-entendido e reconquistar a confiança de seu irmão, mas também curar a ferida que ele tinha recebido graças à babá traiçoeira. A garota começou a se perguntar se tinha alguma maneira de se aproximar de seu irmão facilmente, quando de repente, ela se lembrou do pingente em seu pescoço, então teve uma ideia. Mas por hoje vamos ficando por aqui, então se você gostou dessa história e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo Santa Vilã.